A cada dia, no mundo, são produzidos mais de 2 milhões de espelhos. Mas e se eu te dissesse que por trás de cada espelho no seu banheiro se esconde um segredo de 460 anos? Na mina mais profunda do México, a 400 metros de profundidade, em um calor e umidade infernais, as pessoas extraem um metal que depois se transforma em algo que você olha todos os dias. Em 4 séculos, foram escavados aqui 600 quilômetros de túneis. É a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro, só que debaixo da terra. A cada dia, explosivos destroem 7.000 toneladas de rocha, o peso de 50 baleias azuis. A temperatura de fusão chega a 1.700 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão. Mas o mais chocante é o que acontece a seguir com o metal líquido. Se você assistir até o final, descobrirá um segredo que 99% das pessoas que já seguraram um espelho não sabem. Pronto para ver a mágica ser criada? No México, que produz mais prata do que qualquer outro país e responde por cerca de 20% da oferta mundial, está localizada a maior mina de prata do mundo, em uma área árida. Desde o início da escavação em 1566, a mina de Pronho produziu 30.000 toneladas de prata. Mesmo depois de tantos anos, a mina consegue extrair mais de 1 milhão de quilos de prata por ano. A acantita, um mineral cinza escuro, é procurada pelos mineiros nesta mina a uma profundidade de 400 metros. Para concluir o processo complexo e possivelmente perigoso de extração da acantita, os trabalhadores precisam fazer uma jornada árdua até os locais de mineração. As condições extremamente quentes e úmidas e os sistemas de túneis úmidos tornam o trabalho muito difícil. Ao longo de 15 quilômetros, em diferentes profundidades, encontram-se depósitos de prata. Para extrair continuamente o mineral dessas fontes, os trabalhadores precisam abrir novos túneis de 3.000 metros de comprimento a cada mês. Para abrir essas passagens na rocha, utiliza-se uma grande máquina com uma enorme cabeça de corte rotativa. Em 400 anos, foram escavados cerca de 600 quilômetros de túneis. Para minimizar o perigo de desabamento do túnel e aumentar os volumes de produção, explosivos convencionais potentes são estrategicamente posicionados em ângulos específicos para destruir a rocha. Antes de colocar os explosivos no solo, um dispositivo de medição a laser de alta precisão verifica o terreno. Após determinar os melhores locais para a perfuração, uma sequência de furos com 115 milímetros de largura e de 25 a 32 metros de profundidade é perfurada em etapas. Cada furo é preenchido com produtos químicos para detonação e a área é evacuada por segurança. Com cálculos precisos, é possível extrair muitas toneladas de rocha sem causar um desabamento. Diariamente na mina, são extraídas 7.000 toneladas de rocha. Silos transportam a rocha para trens subterrâneos, que a levam para um ponto de coleta central. Em seguida, a rocha é elevada à superfície com o auxílio de carregadeiras. O próximo passo após chegar à superfície é transportar a rocha para o britador. Uma enorme esteira transportadora a leva para a instalação de britagem. Em tambores gigantes, há esferas de aço maciças que moem a rocha até se transformar em areia fina. Em seguida, um reagente, um produto químico especializado, é combinado com a rocha moída. Como resultado da reação com o reagente, o mineral de prata se torna hidrofóbico. O resultado é uma combinação 30 vezes mais concentrada de minerais de prata. Essa mistura é transportada por 300 quilômetros até a refinaria Metmex, apesar de conter apenas 2% de prata. Entre refinarias semelhantes, a Metmex ocupa o 4º lugar no mundo e o 1º na América Latina. Anualmente, são produzidos aqui mais de 2.300.000 quilos de prata. A fundição começa com o aquecimento do minério a uma temperatura superior a 800 graus Celsius na refinaria. A oxidação de outros metais no mineral, como o chumbo, a essa alta temperatura, permite separá-los da prata. As impurezas evaporam gradualmente à medida que a mistura é aquecida repetitivamente. Como a prata não reage com o oxigênio, o metal fundido resultante é composto por 99% de prata pura e 1% de ouro. O processo de separação da prata do ouro envolve o derramamento do metal fundido em placas, que são então imersas em uma solução de nitrato de prata.
Ao adicionar eletricidade à solução, a prata se move para a placa carregada negativamente, enquanto o ouro permanece na placa carregada positivamente. O fabricante de espelhos recebe a prata depois que ela é purificada até um estado suficientemente puro. O vidro é o primeiro passo na criação de espelhos, e a areia de quartzo é o elemento crucial na criação do vidro. A areia deve ter um alto teor de sílica e estar livre de argila, poeira ou óxidos metálicos. Para facilitar o processo de criação do vidro, utiliza-se o carbonato de sódio como fundente, que reduz a temperatura de fusão da areia de quartzo. O vidro se torna mais resistente e durável com a adição de calcário. Quando as proporções desses ingredientes são ajustadas, eles são colocados em um forno de fusão que suporta temperaturas muito altas. O vidro, um líquido espesso, é formado quando a mistura é aquecida a uma temperatura superior a 1.700 graus Celsius no forno. 15 toneladas deste vidro são transformadas em sua forma final em um cadinho. O vidro é retirado do forno após ter sido completamente derretido e todas as impurezas terem sido removidas. O equipamento de moldagem é resfriado com água para evitar quebras, enquanto o vidro derretido é derramado continuamente sobre ele. O vidro é resfriado gradualmente à medida que sai do banho de resfriamento, cuja temperatura começa em 600 graus Celsius, para eliminar a tensão interna e reduzir a probabilidade de quebra ou deformação. Dependendo das dimensões e da espessura do vidro, este processo de resfriamento pode levar várias horas ou até dias. A próxima etapa é o corte e a inspeção do vidro. Primeiro, o vidro é cortado verticalmente com um rolo de carboneto de tungstênio e, em seguida, é dividido em tiras que são preparadas para a próxima fase. Facas aparam as bordas das chapas de vidro enquanto elas se movem na esteira. As aparas caem numa calha para reciclagem. Após transferir cuidadosamente as chapas de vidro para a seção de controle, elas são posicionadas verticalmente para a inspeção. Os inspetores examinam atentamente cada chapa sob lâmpadas fluorescentes, procurando por defeitos, incluindo bolhas, inclusões, arranhões, manchas, etc. Nesta fase, são identificados quaisquer defeitos que afetem a qualidade e a aparência do vidro. O fabricante de espelhos recebe o vidro embalado quando ele passa na inspeção. Na fábrica de espelhos, uma fina camada uniforme de prata é aplicada em um lado das chapas de vidro, transformando-as em espelhos. Para obter um nitrato de prata, a prata sólida é primeiro dissolvida em ácido nítrico. Após serem retiradas dos caminhões, as chapas de vidro passam por uma limpeza minuciosa para remover todos os vestígios de poeira, sujeira, óleo e outras contaminações. Óxido de cério, um pó de minerais de terras raras e água são pulverizados no vidro em uma fina camada. Depois disso, óleos e outras impurezas rolam das superfícies, conferindo-lhes brilho. A lavagem de cada painel desta forma leva cerca de 1 minuto. O próximo passo é usar água desmineralizada quente sobre alta pressão para enxaguar o vidro e remover os resíduos de contaminantes. A água desmineralizada é usada para garantir a segurança dos metais, que serão aplicados posteriormente. Para garantir que a prata adira bem ao vidro, o primeiro metal a ser aplicado é o estanho líquido. O uso de estanho como base é necessário porque a prata não forma ligações diretas com o vidro. Quando a prata líquida entra em contato com o estanho sólido, ela solidifica graças a um ativador químico, que também foi incluído na mistura. Com esta técnica, são aplicados cerca de 700 mg de prata por metro quadrado. Para transformar a prata em sua forma metálica, um produto químico redutor é pulverizado na superfície. O revestimento de prata transforma o vidro transparente em um espelho quando solidifica e esfria. O excesso de prata é lavado e descartado. A quantidade de prata aplicada é cuidadosamente controlada para obter a espessura desejada da camada reflexiva, que varia dependendo dos requisitos do produto e da reflexividade necessária. O revestimento de prata é protegido por 2 camadas de tinta, aplicadas na parte traseira do espelho. Após remover todo o cobre, o painel é seco em estufa a 71 graus Celsius por 75 segundos. Em seguida, passa por uma cortina de tinta que cobre a camada de prata com tinta cinza opaca.
O espelho é cozido a 99 graus Celsius por 1 minuto e 45 segundos para secar a primeira camada. Aplica-se então uma segunda camada de tinta em cor diferente, que seca a 118 graus Celsius pelo dobro do tempo. Após um banho ácido para remover resíduos metálicos, o espelho é inspecionado verticalmente para detectar defeitos. Os painéis são cortados e dimensionados por máquina controlada por computador. Para espelhos esféricos, a máquina desenha quadrados e círculos no painel com ferramentas especiais, que os trabalhadores então dividem e cortam. Após o corte e polimento com disco de metal duro, os espelhos são embalados cuidadosamente para transporte. Wusstest du, dass jedes Jahr auf der ganzen Welt mehr als 30.000 alte Lokomotiven und Waggons entsorgt werden? Aber das ist nicht einfach nur ein Abriss. Es ist sozusagen ein zweites Leben für unzählige Tonnen Metall und Hunderte von Bauteilen. Stell dir riesige Kräne vor, die über 100 Tonnen heben können, und riesige Hallen, die länger als 1 Kilometer sind, in denen ganze Züge auf ihre Demontage warten. Und das Beeindruckendste? Der Stahl dieser Giganten wird später zur Grundlage für neue Autos, Gebäude und sogar Haushaltsgeräte. Verrückt, oder? Wie kaputte Lokomotiven schließlich ein Teil unseres Alltags werden, ist wirklich spannend. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Da bekommst du einen Blick hinter die Kulissen. Hast du schon einmal dabei zugesehen, wie aus etwas scheinbar Kaputtem neues Leben entsteht? Ich war total fasziniert, als ich herausfand, was passiert, wenn ein Zug seinen Dienst quittiert und weder Fahrgäste noch Fracht transportieren kann. Dann geht es nämlich zu einem speziellen Recyclingwerk. Dort beginnt das eigentliche Ein- und Auseinandernehmen. Und damit meine ich nicht bloß, alte Teile wegzuwerfen, sondern all das zu retten, was noch weiterverwendet werden kann. Allein der Transport eines ausrangierten Zuges zu so einem Werk kann richtig knifflig sein. Am häufigsten kommen dafür spezielle Eisenbahnplattformen zum Einsatz. Das sind große Plattformwagen mit Rädern, auf denen der alte Zug platziert wird. Dann wird er einfach von einem anderen Lokomotivverband gezogen. Ist der alte Zug zu beschädigt, um sich noch auf Gleisen bewegen zu lassen, wird seine Plattform an einen funktionsfähigen Zug angehängt, der ihn direkt ins Recyclingwerk bringt. Befindet sich der Zug jedoch an einem Ort, der weit von der Bahnlinie entfernt ist oder wo man die Schiene nicht nutzen kann, werden gewaltige Spezialtransporter eingesetzt. Diese Fahrzeuge sind enorm und verfügen über besonders starke Räder, um das riesige Gewicht eines Zuges zu tragen. Manchmal kommen dafür sogar Tieflader zum Einsatz, damit der Zug nicht versehentlich am Boden streift. Wenn es gar nicht möglich ist, den gesamten Zug am Stück zu bewegen, wird er manchmal direkt vor Ort in einzelne Teile zerschnitten, die dann separat transportiert werden. Das ist zwar aufwendiger, aber so kann man logistische Hindernisse umgehen, wenn große Objekte nicht anders zu bewegen sind. In Lokomotiven und Waggons stecken viele verschiedene Komponenten. Motoren, Getriebe, elektrische Anlagen und sogar Inneneinrichtungen. All diese Dinge haben ihren eigenen Wert. Wusstest du, dass Metallteile aus Zügen eingeschmolzen und für neue Schienenkonstruktionen oder für den Hausbau genutzt werden können? Bevor das allerdings passiert, wird der Zug Schritt für Schritt in seine Einzelteile zerlegt. Angefangen bei den großen Bauteilen wie Gehäusen und Rädern bis hin zu kleineren Dingen wie Lampen oder Sitzen. Die Hallen, in denen Züge auseinandergebaut werden, sind oft richtig groß. Ihre Fläche kann mehrere tausend Quadratmeter umfassen. Die Maschinen dort brauchen ebenfalls viel Platz zum Rangieren, weil sie mit gigantischen Teilen umgehen. Zum Beispiel mit ganzen Lokomotiven. Der Hallenbau muss deshalb hoch genug sein, damit auch sehr große Züge hineinpassen. Manche Fabriken verfügen über Hallen, die bis zu 20 Meter hoch sind, damit auch wirklich große Waggons und Lokomotiven hineinpassen. Und die Grundfläche ist so bemessen, dass sogar mehrere Züge gleichzeitig dort Platz finden.
Oft gibt es daneben noch weitläufige Außenareale, auf denen die Züge warten, bis sie an der Reihe sind. Diese Flächen haben einen speziellen Untergrund, damit nichts verunreinigt wird und die Sicherheit der Mitarbeitenden gewährleistet ist. Für einen einzigen Zug braucht man ungefähr 100 Meter Freiraum, um ihn gefahrlos zu zerlegen. Deshalb können diese Außenbereiche sogar länger als 1 Kilometer sein. An solchen Orten kommen dann gewaltige Kräne zum Einsatz, die schwere Zugteile heben und bewegen. Zusätzlich gibt es spezielle Schneidmaschinen für Metall und andere Werkzeuge für die Demontage. Ein Kran kann dabei locker über 100 Tonnen stemmen, damit man auch große Lokomotiven oder Waggons sicher anheben kann. In vielen Werken gibt es zudem eigene Bereiche, in denen Metall bearbeitet, Abfälle sortiert und zur Weiterverarbeitung vorbereitet werden. Dabei müssen zuerst alle gefährlichen Stoffe wie Schmiermittel, Kraftstoff oder sonstige chemische Rückstände entfernt werden, bevor die eigentliche Zerlegung losgeht. Zuerst werden also sämtliche riskanten Materialien aus dem Zug entfernt. Das können Treibstoff, Öle, Akkus oder andere giftige und mitunter explosive Stoffe sein. Dieser Schritt wird in der Regel von Hand ausgeführt, damit weder die Umwelt geschädigt noch die Arbeitskräfte gefährdet werden. Im Anschluss beginnt die Zerlegung. Zunächst kommen alle nicht tragenden Elemente herunter. Türen, Fenster, Sitze, Kabel und vieles mehr. Dann werden mit schweren Schneidwerkzeugen die Metallteile des Zugkörpers abgetrennt. Große Stücke hebt man mit Kränen weg, kleinere werden zerkleinert oder passend zugeschnitten. Lokomotiven sind ja oft das Herzstück eines Zuges und werden in mehreren Etappen zerlegt. Zuerst entfernt man elektrische Bauteile, pneumatische Systeme, Räder und alle weiteren wichtigen Komponenten, die man recyceln oder sogar wiederverwenden könnte. Anschließend trennt man die eigentliche Metallkonstruktion auf, wofür besonders kraftvolle Schneidgeräte zum Einsatz kommen. Wenn der Zug in seine Bestandteile zerlegt ist, geht das Metall zu Anlagen, die es weiter verarbeiten. Verwertbare Teile werden gereinigt und aufbereitet, bevor man sie einschmilzt, um daraus etwas Neues herzustellen. Häufig entstehen daraus Stahlkonstruktionen für Gebäude oder sogar neue Fahrzeuge. Dieser ganze Vorgang kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, je nachdem wie komplex ein Zug aufgebaut ist und wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Sämtliche Metallteile eines Zuges, von den Rädern bis hin zum Wagenkasten, wandern schließlich zu Stahlwerken. Dort werden sie eingeschmolzen und stehen dann für die Produktion neuer Teile zur Verfügung, mitunter sogar für brandneue Züge. Das ist nicht nur clever, weil man auf diese Weise Kosten für frisches Metall spart, sondern auch richtig gut für unseren Planeten. Wusstest du, dass dieser recycelte Stahl nicht nur im Zugbau, sondern ebenso in der Autoindustrie, in Bauprojekten, in Möbeln oder sogar in Haushaltsgeräten zum Einsatz kommt? Nicht alles wandert sofort in den Schmelzofen. Einige Bauteile, die noch intakt sind, werden aufgearbeitet, repariert und finden in anderen Zügen oder in ganz unterschiedlichen Bereichen eine neue Verwendung. So werden etwa elektrische Systeme, Innenausstattungen oder sogar Sitzbänke aufgefrischt und einfach wiederverwendet. Tatsächlich können sich diese Innenausstattungen dann in Flughäfen, Bahnhöfen oder sogar in Hotels wiederfinden. Und die Motoren? Die werden manchmal in neue Lokomotiven eingebaut oder kommen in ganz anderen Industriezweigen zum Einsatz. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie sich das alles auf unsere Umwelt auswirkt. Die Wahrheit ist, wenn wir Lokomotiven und Waggons gründlich recyceln und das Metall wiederverwenden, setzen wir auf Nachhaltigkeit und schonen Ressourcen. Jeder recycelte Zug bedeutet, dass weniger Eisenerz abgebaut werden muss und damit weniger Eingriffe in unsere Natur erfolgen. Statt neue Rohstoffe zu verbrauchen, nutzen wir, was schon vorhanden ist. Das spart Energie, senkt die Umweltverschmutzung und hilft dabei, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Dank modernster Technik ist die Zerlegung von Zügen heute noch effektiver.
Roboter und computergesteuerte Anlagen ermöglichen es, wertvolle Materialien schneller und gezielter aus den alten Fahrzeugen zu gewinnen und dadurch gleichzeitig die Sicherheit für die Mitarbeitenden zu erhöhen. Das klingt vielleicht kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Alles, was noch brauchbar ist, wird sorgfältig herausgeholt und für die Zukunft fit gemacht. Und so zeigt sich, dass jedes ausrangierte Fahrzeug eine Chance bietet, in anderer Form weiterzuleben. Sei es als neuer Zug, ein Teil eines Hauses oder sogar als Teil eines Elektrogeräts. Das ist doch wirklich beeindruckend, oder? Und es beweist einmal mehr, dass Umweltschutz und Fortschritt Hand in Hand gehen können. Milhares de toneladas de pressão, velocidade de mais de 60 metros por segundo e nenhuma margem para erro. Nas entranhas de uma fábrica reluzente, onde o rugido das prensas se funde com o sussurro do metal, nasce um material sem o qual nenhuma cozinha, hospital ou foguete espacial pode prescindir. É a folha de alumínio, mais fina que um cabelo humano, mas forte como uma armadura. Como transformar um pesado lingote de alumínio em uma fita brilhante quase transparente? Como alcançar a espessura ideal de 6 microns, sem rugas, rachaduras ou manchas? Nós te mostraremos como, a partir do metal incandescente, nasce a folha que conserva calor, esterilidade e até vidas. Assista e descubra como surge a arma mais fina do cotidiano moderno. Tudo começa com um metal brilhante, que parece ter sido recém-tirado de um lago de prata dos deuses. Na verdade, é alumínio secundário, latas de bebida, estruturas velhas ou matéria-prima primária de bauxita. Ele é jogado em enormes fornos industriais, onde a temperatura reina em torno de 660 graus, o ponto de fusão do alumínio. Lá dentro, não está apenas quente, está infernal. O metal se transforma lentamente em uma massa líquida e brilhante, parecida com um espelho derretido. E é aqui que a mágica começa. Aditivos especiais são adicionados, silício, cobre ou manganês, para dar à folha a dureza, elasticidade e resistência ao calor necessárias. Esta é, em essência, a primeira receita do que mais tarde chamaremos de folha de alumínio ideal. Toda essa massa quente é despejada em panelas especiais, que então viajam para a próxima etapa. Mas antes de serem liberadas, os operadores coletam amostras para garantir que a composição química esteja exata, que não haja impurezas no metal líquido e que a temperatura esteja ideal. É interessante notar que, nesta fase, sistemas automatizados entram em jogo com frequência. Sensores especiais controlam a temperatura e o software emite um sinal se algo der errado. Os enormes fornos de indução podem conter até 100 toneladas de metal de uma só vez. Uma única fornada dessas representa centenas de quilômetros de futura folha de alumínio. O alumínio incandescente como o Sol, que acabou de sair do forno de fusão, ainda não sabe qual será seu futuro: embalagem de chocolate, capacete de astronauta ou grelha no quintal. Mas a próxima parada já está definida. A fundição em lingotes, enormes barras retangulares, das quais começará o caminho para a folha de alumínio. O metal líquido é despejado em máquinas de lingotamento contínuo especiais. Elas o resfriam instantaneamente, de uma temperatura de mais de 600 graus para 60, formando barras maciças de até 8 metros de comprimento e pesando até 10 toneladas. Isso ainda não é uma chapa, nem uma fita, apenas uma pré-forma. Mas ela já deve ser perfeitamente homogênea, pois a menor bolha de ar ou partícula estranha na estrutura fará com que a folha se rompa mais tarde, como os nervos antes de um prazo final.
O controle de qualidade aqui também é de alta precisão. Nesta fase, utiliza-se o diagnóstico por ultrassom, semelhante ao que é feito em mulheres grávidas, só que em vez de um bebê, aqui está a futura chapa de alumínio. Procuram-se defeitos internos, microfissuras, vazios, falhas de preenchimento. Assim que os lingotes esfriam, eles são enviados para o processamento mecânico. Nivelamento da superfície, lixamento, marcação. Eles não são mais anônimos. Cada lingote tem seu número, história e característica. Ele pode ser rastreado desde a fundição até o rolo de folha de alumínio pronto. E enquanto um lingote vai para a laminação, outro já está nascendo. A fundição não para por um momento, 24/7, sem pausas ou feriados. Afinal, o mundo precisa de folha de alumínio para assar batatas, conservar medicamentos e, em alguns casos, para refletir a luz solar na órbita da Terra. Então, o gigante de alumínio vai descansar, mas por muito pouco tempo. À frente, o espera seu primeiro teste de verdade: a laminação a quente. O lingote é aquecido novamente, desta vez a 400 graus Celsius. Ele ainda não está derretido, mas já está maleável, como massa de pastel. Depois disso, ele é passado por enormes rolos, cilindros de aço do tamanho de uma sala, que o pressionam com uma força tremenda, transformando o bloco volumoso em uma longa fita brilhante. É semelhante ao processo de esticar massa com um rolo, só que o rolo gira a uma velocidade de até 100 metros por minuto, e a força de pressão é de centenas de toneladas. A cada passagem, a chapa fica mais fina e mais longa. Se no início sua espessura era de quase 60 centímetros, após algumas passagens a quente, é menos de 10 milímetros. Isso ainda não é folha de alumínio, mas já se parece com algo familiar. Grandes chapas brilhantes, que são resfriadas e enroladas em rolos de até 150 metros de comprimento. E sabe o que é legal? A laminação a quente não é apenas um esmagamento físico. Aqui, a estrutura do grão do metal, sua elasticidade e a tensão interna são importantes. Por isso, a laminação é controlada por computadores especiais com sensores de temperatura e medidores de espessura a laser. Se algo der errado, a linha para. Os rolos resfriados são colocados em prateleiras especiais, como champanhe em uma adega. Lá, eles descansam um pouco, aliviando o estresse após o estiramento, para não racharem depois no meio do caminho para o supermercado. Após a laminação a quente, o rolo de alumínio se parece com uma telha de supermercado. Grosso, embora brilhante. Mas ainda não se pode chamá-lo de folha de alumínio. É necessária a magia da precisão. E essa magia é feita pela laminação a frio. Desta vez, o metal não é aquecido. Pelo contrário, a fita é alimentada nos laminadores a temperatura ambiente, onde passa por rolos de alta precisão que a comprimem ainda mais. A temperatura não é necessária, pois após o aquecimento e o estiramento anteriores, o alumínio se tornou suficientemente plástico para ceder à força mesmo sem aquecimento adicional. E é aqui que algo incrível acontece. A espessura diminui para 0,2 milímetros e às vezes até menos. Isso é 10 vezes mais fino que um cabelo humano. Imagine que uma folha tão fina pode ser enrolada em um rolo de até 20 quilômetros de comprimento. E tudo isso a partir de uma única pré-forma. O processo se assemelha a um jogo delicado entre os rolos de aço e o metal macio. Mas o menor erro, e a folha se rasgará ou amassará. Por isso, o controle aqui é quase de joalheria.
Ultrassom, lasers, scanners visuais. Tudo funciona em sincronia para que a fita permaneça perfeitamente plana, lisa, sem microfissuras ou amassados. E mais um detalhe: o brilho espelhado da folha não é tinta nem verniz. É o resultado de laminar duas folhas juntas ao mesmo tempo, com os lados brilhantes para fora. Os lados que entram em contato com os rolos se tornam foscos e os externos brilhantes. Depois, elas são simplesmente separadas. A propósito, é neste processo que nasce a folha de alumínio doméstica, a embalagem farmacêutica, a folha para iogurtes, chocolate, café e também a folha de isolamento para o espaço e carros elétricos. Tudo isso é o mesmo material, apenas processado e cortado de maneiras diferentes. E assim que a folha atinge a espessura necessária, ela é recozida em fornos para aliviar a tensão interna e preparada para a etapa final: corte e embalagem.